As potencialidades da espectroscopia como método de análise utilizado para detectar e identificar diferentes elementos químicos foram descobertas no século XIX e desenvolvidas depois por vários investigadores, nomeadamente por Gustav Kirchhoff, que a partir de estudos iniciados em 1859 provou a existência do sódio na atmosfera solar. Nas lâmpadas de vapor de sódio, muito usadas nos candeeiros de iluminação pública, ocorre emissão de luz de cor amarela. A corrente elétrica que passa através do vapor de sódio faz deslocar os eletrões dos átomos de sódio para níveis energéticos mais elevados. Quando aqueles eletrões descem pela escada energética, ocorre a emissão de radiação de frequências bem definidas, originando, entre outras riscas em zonas diferenciadas do espectro eletromagnético, duas riscas brilhantes na zona do amarelo, que são características do sódio, permitindo identificá-lo. Cada elemento químico possui de facto o seu próprio padrão de riscas espectrais que funciona como uma impressão digital. Não há dois elementos com o mesmo espectro, tal como não há duas pessoas com as mesmas impressões digitais. Fazendo a análise espectral da luz que nos chega das estrelas, captada pelos telescópios, é possível determinar as suas composições químicas. Descobriu-se assim que os elementos constituintes das estrelas são os mesmos que existem na Terra. Descreva como é possível tirar conclusões sobre a composição química das estrelas a partir dos seus espectros, tendo em conta a informação dada no texto. Ora, o que acontece em termos de espectroscopia para conhecermos a composição química das estrelas é que nós podemos fazer aqui no laboratório, na Terra, um estudo sobre espectroscopia e verificar quais são as riscas a que os elementos químicos dão origem. Se soubermos as riscas a que os elementos químicos dão origem, podemos ter riscas no espectro de absorção ou riscas no espectro de emissão. Nós, ao analisar a luz proveniente das estrelas, podemos também, com a espectroscopia, identificar onde é que aparecem as riscas de absorção, uma vez que, proveniente das estrelas, chegam nos espectros de absorção, já que há radiação que é absorvida na atmosfera das estrelas. Essa radiação que é absorvida na atmosfera das estrelas, com certeza que não vai manifestar-se nos espectros, ou seja, nós temos aqui um espectro de absorção, portanto, temos um contínuo de radiação, mas faltam algumas zonas. Quer dizer que a luz que não está aqui foi luz que foi absorvida pelos átomos. E cada átomo, pelos eletrões dos átomos, e cada átomo dá origem a um espectro de absorção ou um espectro de emissão característico. Conforme diz o texto, não há átomos com espectros iguais, conforme não há pessoas com impressões digitais iguais. Isso significa então que neste espectro de absorção nós temos aqui esta risca, esta. Suponhamos que era este o espectro que nós obtínhamos de uma estrela. Então verificávamos que havia 4 riscas, ou seja, 4 ausências de luz. Concluiríamos assim que, relativamente a estas frequências, os eletrões tinham absorvido esta radiação. Comparando com os espectros que nós conseguimos em laboratório na Terra, espectros de, por exemplo, de emissão, nós podemos comparar a localização de uma risca com a outra. E verificamos que se o encaixe for perfeito, então não há dúvida. O elemento químico que deu origem a este espectro de absorção é o mesmo que dá origem a este espectro de emissão, porque os eletrões, quando regressam novamente ao seu estado fundamental, por exemplo, voltam a emitir radiação correspondente àquela que absorveram. Portanto, vamos obter um espectro de emissão e, obviamente, que se o compararmos com o espectro de absorção, verificamos que, havendo um encaixe perfeito, nós temos identificação dos elementos que existem nas estrelas. Isto aqui é um caso genérico,
mas no caso do sódio, por exemplo, aparecem duas riscas negras. Isso quer dizer que o espectro de emissão do sódio terá duas riscas na zona do amarelo. Portanto, descreva como é possível tirar conclusões sobre a composição química das estrelas a partir dos seus espectros, tendo em conta a informação dada no texto. Foi tudo o que atrás foi dito.